paz do Senhor, meus queridos. Estamos chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, te convidando para juntos estudarmos a lição 4 com o seguinte tema: O Ministério Avivado de Jesus. Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, versos 14 ao 22. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus 4, 12 e 13. Depois que João fora preso, Jesus deixou a cidade de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, na praia ocidental do Mar da Galileia, no distrito antes conhecido como Zebulon e Naftali. Mateus cita este acontecimento como cumprimento da profecia de Isaías 9, verso 1 e 2. Jesus começou a percorrer as cidades da Galileia, pregando, ensinando, curando e libertando todos os oprimidos do diabo, como lemos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 4, 23 a 25. O ministério vitorioso de Jesus reacendeu um grande avivamento em Israel, pela unção e pela autoridade que foram manifestadas pelo poder do Espírito Santo. Conforme o próprio Senhor Jesus declarou: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Ponto de número 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse caso, a encarnação do Filho de Deus dependeria exclusivamente da ação silenciosa e criativa do Espírito de Deus, gerando um corpo para a habitação do Filho de Deus. No batismo, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. A unção do Espírito Santo esteve presente em todo o ministério de Jesus. No plano de sua humanidade, era a causa dos seus milagres. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou a mais forte investida satânica. A cada ataque, nosso Senhor respondia: Está escrito. Fica claro que a vitória de Jesus se deu em virtude de sua dependência do Espírito Santo e de sua confiança na palavra de Deus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas descreve o caráter maravilhoso do ministério de Jesus e o relaciona com o Espírito Santo, dizendo: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Lucas 4, 14 e 15. O ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, foi exercido no poder do Espírito Santo. Com este poder, dominou todos os inimigos do gênero humano. Por exemplo, os demônios, que desde milênios dominavam e afligiam a humanidade, foram dominados e expulsos pelo poder de Jesus. Ao aproximar-se de um homem endemoniado, o espírito imundo exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Conjuro-te por Deus que não me atormentes, Marcos 5:7. As enfermidades eram curadas, os leprosos eram purificados, os olhos que nunca tinham visto recebiam a luz, e os ouvidos surdos recebiam audição, Mateus 11, verso 5. A natureza se curvava em submissão a Cristo. O poder da tempestade era dominado pelas palavras de sua boca. Acalma-te, emudece, Marcos 4:39. E as águas se tornavam como um piso sólido debaixo de seus pés. Quando os discípulos se encontraram na presença de milhares de pessoas que tinham fome e não tinham o que comer, Jesus multiplicou os poucos pães e peixes que foram suficientes para fartar uma grande multidão. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, Marcos 6:44. Mesmo a morte perdeu seu poder diante das palavras de Jesus. Menina, levanta-te. Ao dizer a Lázaro, vem para fora, estas palavras ecoaram nas cavernas da morte, convocando suas vítimas a retornarem à vida. Hebreus 9:14 confirma que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Como Consolador, o Espírito Santo sustentou e fortaleceu nosso Senhor através do Getsêmani. Habilitou-o a encarar e suportar as amargas experiências do julgamento injusto a que foi submetido, as indignidades humanas que tomou sobre si e, finalmente, as agonias da cruz, quando recebeu sobre si o castigo que merecia os nossos pecados. Em todas as fases da vida do Salvador, o Espírito Santo o acompanhou na execução da sua obra redentora. Ponto de número 2. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. É interessante notar que Jesus não ensinou os seus discípulos a pregarem nem a cantarem, mas ensinou-os a orar. Jesus falou sobre a ordem em que se deve orar. Primeiramente, as coisas de maior importância, teu nome, teu reino, tua vontade. Depois, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair, livra-nos. Se invertermos essa ordem, estaremos orando de forma errada. Jesus explicou isso claramente em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A oração modelo não trata apenas das palavras da oração, mas sim dos princípios da oração segundo a vontade de Deus. Precisamos compreendê-los e torná-los parte de nossa própria vida de oração. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo. João 15, verso 16, João 16, verso 23. Qual deve ser a postura do corpo na oração? A Bíblia não faz nenhuma exigência quanto à postura do corpo. Homens santos de Deus oraram em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas ou com o rosto em terra. Qual é o horário adequado para a oração? A Bíblia não faz nenhuma exigência a esse respeito. Não podemos permitir que o legalismo religioso imponha regras sobre a nossa vida de comunhão com Deus. Cada cristão deve desenvolver hábitos espirituais saudáveis na oração. Onde é o lugar da oração? Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou noutro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo queria que os homens orassem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, 1 Timóteo 2,8. Como é a reverência na oração? Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Reverência é um sentimento de amor e respeito profundos. A irreverência dos sacerdotes Nadab e Abiú levou-os à morte, conforme lemos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, verso 1 e 2. O mais importante na oração é o estado do coração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, a nossa oração será ouvida. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Uma vida de oração. A vida de oração é um constante desafio para todos os cristãos nos dias atuais. Se não entendermos a verdadeira natureza da oração, podemos incorrer em erros que nos impedirão de desfrutar do deleite, do privilégio de ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Não podemos orar como quem está lendo uma lista de necessidades para informar Deus do que precisamos. Ele já sabe de tudo a nosso respeito. Não podemos orar para impor a nossa
presença ou os nossos desejos, visto que Deus sabe muito bem de tudo o que necessitamos e daquilo que é melhor para nós. Não podemos orar para impressionar ou persuadir Deus a fazer coisa alguma. Ele é soberano em seus atos e decisões. Não oramos para mudar a mente de Deus, principalmente porque Deus não muda, como acontece com os homens. Ele só pode alterar as circunstâncias que concorrem para o cumprimento de seus próprios propósitos eternos. Quem muda na oração somos nós. O encontro com Deus com certeza mudará a nossa mente e a nossa vontade, conformando-as com a vontade soberana de Deus. Talvez você pergunte, se Deus sabe todas as coisas, por que devemos orar? Devemos orar a fim de que a nossa mente e vontade sejam levadas ao lugar do pleno acordo com a mente e com a vontade de Deus. Deus é um Pai que deseja ter comunhão com seus filhos. Ele sabe do que precisamos, porém, mais do que tudo, Ele deseja que tenhamos conhecimento de sua perfeita vontade. Na oração, Deus fala conosco e nos ajuda a entender os seus planos e propósitos. E, ao mesmo tempo, vai nos transformando cada vez mais à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. A oração faz parte de uma vida de santidade. O salmista escreveu, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Ponto de número 3. Uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 1 Coríntios 1, 21. Podemos dizer literalmente que o Espírito Santo é a própria unção de Deus. E se quisermos ter a unção de Deus, temos que ter intimidade com o Espírito Santo. A intelectualidade e a oratória não podem jamais substituir a unção de Deus. Paulo disse, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, segundo aos Coríntios 3, 5 e 6. Encontramos no Antigo Testamento a advertência de que a carne não será ungida, conforme lemos, e falarás aos filhos de Israel dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações, não se ungirá com ele a carne do homem. Êxodo 30, verso 31 e 32. É necessário vivermos em espírito para sermos ungidos pelo Espírito. A igreja é o edifício de Deus. Como tal, a igreja ainda está sendo formada, ainda está sendo edificada, ela não está pronta. No decorrer da história, Deus está desenvolvendo o seu trabalho de edificação. Para trabalhar na execução desse importante serviço, Deus tem levantado homens, os quais são capacitados para este fim. Os ministros devidamente chamados são os sábios arquitetos desta obra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, 1 Coríntios 3,10. O fundamento dessa construção é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi estabelecido pelos apóstolos ainda nos dias primitivos. Agora importa que todos os ministros respeitem o projeto original desta construção, edificando com temor e tremor diante de Deus. Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Neste ponto devemos exortar os nossos obreiros que estão chegando hoje, que não sigam as inovações que têm penetrado no seio da igreja, mudando-lhe os seus valores e os seus fundamentos bíblicos e históricos. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, somente o sangue de Jesus faz a reconciliação do homem e Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A salvação é totalmente pela graça e não uma mistura de graça e obra. A fé é o requisito indispensável na recepção dos benefícios da obra de Cristo na cruz. Os obreiros do Senhor, que executam o ministério da edificação dos santos, vivem de forma honesta e piedosa, a fim de que o Espírito Santo possa usá-los na casa do Senhor. Eles reconhecem humildemente que é o Espírito Santo quem renova suas forças e quem confirma os seus ministérios. A realidade da unção de Deus é um desafio permanente.
Sem oração é impossível experimentar o revestimento de poder. A unção do Espírito na vida do crente. O modelo apostólico incluía o batismo no Espírito Santo como a experiência subsequente e imediata à salvação. Para eles, o recebimento do Espírito Santo era algo necessário desde o início da caminhada cristã. Cristo os havia recomendado a princípio que não saísse de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A promessa do Espírito Santo não era apenas para os apóstolos, era para todos os que crescem, sem distinção de raça ou sexo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. O avivamento no ministério de Cristo já foi comunicado à igreja, visto que a igreja é o corpo de Cristo. Ele mesmo disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, verso 12. Portanto, somos assegurados pela palavra de Deus, temos a plena certeza de que a virtude e o poder do Espírito Santo conferidos ao ministério de Cristo, à pessoa de Cristo, estão disponíveis a todos aqueles que já nasceram de novo, que precisam dessa virtude para cumprir a grande missão. Vamos para a conclusão de nossa lição. Vimos que o ministério do Senhor Jesus foi plenamente cheio do poder de Deus. Ele foi reconhecido como um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Lucas 24, 19. O seu exemplo nos motiva a viver de forma diferenciada e cheia do Espírito Santo, conforme escreveu João. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. O próprio Senhor Jesus nos igualou a ele, quando falou da sua missão evangelística. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, verso 21 e 22. O Espírito Santo foi o agente principal do ministério do Senhor Jesus. Por isso, precisamos desesperadamente dele para cumprirmos a tão elevada missão que o Senhor nos entregou. Ser batizado no Espírito Santo não é uma opção, mas a única condição para exercermos um ministério eficaz e avivado. Ninguém deve pensar em ministério de outra maneira. Que o Senhor Jesus nos ajude a viver conforme o modelo de seu próprio exemplo, tendo sempre a cooperação do Espírito Santo. Como Paulo ensinou, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aos Efésios 3,19. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie e nos guarde. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.